Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre florações e mostrar algumas aqui para vocês, que uma amiga do canal até me pediu que fizesse algum vídeo dando dicas de como fazer a orquídea florescer depois que compra. Que com ela parece que está acontecendo, ela compra as orquídeas floridas e depois não floresce mais. Bom, isso aí tem vários fatores aí que influencia. Então, pode-se dizer o que? Ela vai ter que se atentar à luminosidade, tem que ver a respeito da adubação, da saúde da planta. Isso tudo vai estar interferindo aí. Para você ter plantas floridas, plantas, vamos dizer assim, que se desenvolvem naturalmente, você primeiro precisa de um lugar que tenha bastante iluminação. Toda planta precisa de iluminação. Então a gente tem que sempre se atentar a isso. Por quê? Muitas vezes a pessoa compra a orquídea e coloca ela lá na área, num lugar qualquer, onde ela fica no escuro, vamos dizer assim. Não é escuro pra gente, mas pra ela sim. Elas precisam de raios de sol para estar conseguindo desenvolver e florescer bem. Então, eu indico assim, sempre que você comprar uma orquídea nova, comprar um vaso novo, sempre faça uma aclimatização da planta. Você leva, coloca ela dentro de casa, enfeita a casa enquanto ela está florida. Acabou a floração, pegue a planta e leve para um lugar bem claro, aonde você pode estar tomando cuidados com a umidade e que você possa fazer adubações. Esse aqui é um híbrido. Eu não, como eu disse antes, eu não sou fã de cultivar híbridos, mas tenho alguns que essa planta mesmo é uma planta que chama muita atenção. Não tem como dizer que não tem como resistir a não ter essa planta na coleção, porque é uma planta de flores muito grandes e de cor incrível. Como vocês podem ver aqui, ela é do tamanho para mais do que minha mão. Então é uma planta realmente muito grande. Aqui um outro também, mas igual eu estava dizendo, primeira coisa, o mais importante de tudo é a iluminação. Plantas do gênero Cattleya, Denphal, Dendrobium, Catasetum, Epidendro, dentre outros, precisam de uma iluminação a mais. Como vocês podem ver aqui, um exemplar de Catasetum fimbriatum, que está abrindo agora. É uma planta que desenvolveu muito bem, como vocês podem ver, a frente dela está uma planta bem grande. Os bulbos dela, olha o tamanho desses bulbos. E isso, que se dá para ter um cultivo assim? Iluminação, um pouco de umidade, dependendo da espécie, porque igual o Catasetum mesmo, precisa de umidade, mas não excessiva. Vamos dizer assim, uma umidade baixa, porque se exagerar muito ele pode acabar apodrecendo esses bulbos e aí acaba perdendo a planta, né? Então tem que saber bem a espécie da planta, tem que saber bem como é o modo de cultivo dela, o jeito que ela vegeta na natureza, sem lugar mais sombreado ou mais claro. Então eu recomendo assim, se você tem Cattleyas, que são dessa espécie ou de outras também, que seja do gênero Cattleya, utilize um sombreamento de 70%. Por que 70%? Muitas Cattleyas precisam de 50%. E outras, como a Schilleriana, já precisa de um sombreamento de 80%. E se você utilizar um sombrite de 70%, você vai ter aí um meio termo para elas e que você vai conseguir sucesso no cultivo de todas. Então, para cultivo de epidendro, que são esses aqui, ou daquele outro mais redondinho,
igual muitos têm, que é a orquídea de supermercado, vamos dizer assim, você pode cultivá-los em 50%. Por quê? Geralmente essas plantas são de porte baixo, com cachos de flores que se destacam, mas como você pode ver, no cultivo de 50%, essas plantas se desenvolvem bem mais. Por quê? Olha aqui, essa planta, usar ela como um exemplo aqui. Esse bulbo aqui foi o que eu comprei. Então, compro esses bulbos aqui e aqui. Ela estava florida. Depois que veio para o cultivo, ela soltou esse, estava em 80%. De 80% eu vi que ela estava uma planta baixa, como vocês podem ver aqui. Essa planta foi mudada, eu peguei e coloquei ela em 70%, aonde ela pegou um pouco mais de claridade. Do 80% ela foi para o 70% e ela desenvolveu esse broto aqui, que vocês podem ver. Virar aqui um pouco, ver se dá para mostrar, que ficou bem maior do que o anterior. E mesmo assim eu vi que ela ainda não estava muito legal assim, porque ela cresceu e floresceu apenas uma haste aqui, ó. Apenas uma. Então eu resolvi fazer um teste e colocar em 50%, no qual ela soltou esse broto que está bem maior, que como vocês podem ver, e acabou dando 2 hastes de flores com maior quantidade de botão, como vocês podem observar aqui, maior quantidade de botão, e se desenvolveu bem melhor. Então o cultivo em 50% para Denfal é muito bom. Esse outro exemplar aqui, ó, essa planta está comigo há 5 anos. Eu adquiri ela, é uma planta que fica um pouco maior mesmo, mas não tanto, igual esta. Ela me surpreendeu, que podem ver que esses bulbos aqui, ó, foram quando eu adquiri ela, e tinha 2 menores aqui, que foi a traseira que eu cortei quando eu replantei. Então depois disso ela foi se desenvolvendo e ficou nesse tamanho, desse aqui. Como vocês podem ver, já ficou bem alto, mas não tanto quanto os outros. Quando passei essa planta para 50%, ela desenvolveu essas novas frentes. Como vocês podem ver aqui atrás, olha o comprimento dessa planta. E vai até ali atrás. De cá do mesmo jeito. Planta então que ficou muito grande. E aumentou a quantidade de flores. Porque ela dava 2 hastes. Agora ela deu 9 hastes. Então o resultado é muito bom. Como vocês podem ver aqui, ó, deu 2 hastes aqui, aonde ela já havia florido várias outras vezes. Ela floresce sempre. Aqui ela soltou novos hastes, sendo que já tinha florido. No bulbo novo ela deu 2 hastes também. Nesse que veio pra cá ela deu 3 hastes, como vocês podem ver. Então realmente o resultado é bom quando se tem uma iluminação adequada. Aqui uma outra Cattleya também, no qual eu tinha muita dificuldade de cultivo, porque eu cultivava essa planta em 50% e ela não ia muito bem. Então eu acabei mudando ela para 80%, no qual ela veio agora com a florada muito, pode-se dizer assim, que boa, porque a flor veio bem grande, como vocês podem ver aqui, quase do tamanho da minha mão. É uma planta que realmente me surpreendeu devido ao tamanho, uma coloração incrível. O desenvolvimento dela mudou bastante, porque ela desenvolveu novas frentes. Ela acabou abrindo 3 novas frentes. Então depende muito da espécie da planta. Mas sempre tem que se atentar à adubação, luminosidade e a rega até que nem tanto. Porque se a sua planta estiver desidratada, é uma coisa que você vai perceber pelo aspecto da planta. Então eu recomendo assim, se atente mais na luminosidade e procure saber qual espécie que você cultiva. Se for uma Phalaenopsis, você deve cultivá-la em 80% de mais sombra, porque são plantas de sombra.
Então sempre procure saber qual é a espécie que você está cultivando, qual é a planta. Sempre compre planta identificada para facilitar. E aí você vai estar conseguindo um bom resultado. Uma adubação balanceada também é bem importante, porque assim como nós, a planta precisa de alimento. Então eu recomendo aí, faça uma intercalação entre o adubo de manutenção, floração e enraizamento, porque aí você vai ter uma planta saudável, uma planta que está apta à floração e você vai ter bons resultados. Certo, pessoal? Então, mas é isso mesmo. Floração, como induzir a floração? Mantenha a planta num lugar claro, ventilado, mantenha uma adubação certa e a rega como você vê que vai ser melhor no seu clima, porque muita gente mora num lugar onde é mais úmido, outros em lugares mais quentes e com menos umidade. Então você vai ter que aprender qual o modo melhor de rega das suas plantas, tá bom? Pessoal, então é só isso. Fiquem com Deus. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixa o like, compartilhe o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E logo mais teremos mais vídeos aí.